Mateus, capítulo 24. 3. Isso. Vimos no último estudo que iniciamos falando sobre o resumo sobre a vida eterna. Em seguida, as palavras traduzidas do grego para mundo, que são elas cosmos, cosmo, okumene e aion. E vimos a importância deste conhecimento, ou seja, nem sempre a palavra mundo na Bíblia é humanidade, é o planeta. É por isso que as pessoas pensam e acreditam no fim do mundo por causa de Mateus 24, 3. Não é isso? O que diz Mateus 24, versículo 3? Olha aqui. Vamos ler Mateus 24 completo para entender o que se fala aqui. Ó. Vamos ler primeiro do versículo 1 ao versículo 14. E saindo Jesus do templo, ia se aproximando dos seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes todas estas coisas? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Do que Jesus está falando? Da destruição do templo. Ele estava no templo, os discípulos, quando ele ia saindo do templo com os discípulos olharam para o templo, que era bonito, que era muito lindo, e disseram para Jesus, olha que templo lindo, olha que templo maravilhoso, olha que estrutura. Jesus disse, vocês não estão vendo tudo isso? Vocês não estão vendo esse templo? Vai chegar uma época em que não ficará aqui aonde? No templo, pedra sobre pedra que não seja derribada. O que é que ele está dizendo? Esse templo vai ser destruído. Só que antes da destruição do templo, ele vai falar de sinais que iriam mostrar que aquela destruição estava próxima. O que deveria acontecer antes da destruição do templo? Ele vai dizer agora. Olha aqui, cadê aqui? Versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas. Que coisas? A destruição do templo. Não é do fim do mundo. Agora, continuando. E que sinal haverá da tua vinda? Nós vimos a semana passada. A palavra vinda, no grego é parousia. O que significa a palavra parousia? Significa aparição, manifestação. Entendeu? Ou seja, os discípulos perguntaram, mestre, quando é que tu irás te manifestar como o rei de Israel, como o Messias de Israel, para nos libertar dessa opressão romana? Essa é que ele está perguntando. E ele diz aqui, os discípulos dizem, e qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esta palavra mundo, nós vimos a semana passada, essa aqui, é aion, entendeu? A palavra traduzida para mundo, em Mateus 24, 3, não é cosmos, o planeta, não é okomene, o território, é aion. E aion significa o quê? Uma era, um período de tempo, entendeu? Isso, a palavra mundo é essa aqui. Então, qual é a pergunta dos discípulos? É esta, Senhor, quando é que vai
acontecer o fim do mundo, ou seja, o fim desta era, desta opressão, dessa prisão que estamos aqui, esse tempo de escuridão. Quando que vai acabar isso? Entendeu? Essa é a pergunta dele. Só que, o que é que fizeram? Transformaram a palavra mundo por cosmos, humanidade, planeta. E qual é a crença das pessoas baseado nesse texto? O mundo vai acabar. Entendeu? Mas aí nós vamos aqui para continuar justamente esse ponto aí. Aí aqui, continuando. E Jesus respondendo disse-lhes, agora ele vai falar dos sinais. O que é que deveria acontecer antes da destruição de Jerusalém no templo? Agora ele vai falar. Que sinais eram esses? Isso aqui, ó. Ele vai dizer, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha aí, primeiro sinal, antes da destruição do templo, iria aparecer lá em Jerusalém, em Israel, pessoas dizendo, eu sou Cristo, eu sou o rei de Israel, eu sou o Salvador. Quer ver um exemplo? Abra a Bíblia em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5, diz assim, ó. Atos, capítulo 5, versículo 36. Olha o que diz. Porque antes destes dias levantou-se Teuta, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de quantos homens? 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. E depois deste, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Está vendo você? Quer dizer, este acontecimento foi antes do ano 70, da destruição do templo. Então Jesus, capítulo 5, versículo 36 e o 37. Jesus disse o quê? Se levantarão muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. 5, 37. 36 e 37. E a Jesus vai continuar dizendo assim, ó. E ouvirei de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos deporão a tribulação, e vos matarão, e sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos para o que se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê?
será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, não é toda a humanidade. E a palavra mundo aqui já é outra palavra, essa aqui, ó. Okomene. Entendeu? E o que é Okomene? É um território, é uma terra habitada. E Okomene aqui, e a palavra mundo aqui, é todo o território romano onde estavam as 12 tribos de Israel. Então o que é que ele está dizendo? O evangelho do reino será pregado em todo Israel, em todo o Império Romano. Aí nós vemos em Atos capítulo 2, capítulo 2 de Atos, Pedro sendo levantado por Deus, pregando o Evangelho, a partir do versículo 1, versículo 14 em diante. Atos 2, 14 em diante, Pedro pregando o Evangelho. Aí depois nós vemos em Atos capítulo 8, a igreja sendo espalhada por todo o Império Romano para levar o Evangelho. E qual era a mensagem da época? Jesus é o Messias. Essa era a mensagem. Entendeu? O Messias já veio. Ou seja, o Evangelho do Reino anunciava o quê? A vida do Reino. Entendeu? A palavra Evangelho significa boa notícia. É uma notícia boa, boas novas. Isso é Evangelho. É palavra de ânimo. Não é que nós ouvimos nas pregações por aí. É diferente. Evangelho é diferente do que é pregado e anunciado aí fora. Evangelho gera paz. Veja Efésios capítulo 6, versículo 15. Efésios 6, 15, ou 15 ou 14, vê aí. Efésios. Isso. Da paz. Efésios 6, 15 diz: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O Evangelho gera paz, não gera medo, não gera dúvida. Aí eu pergunto, o Evangelho que é pregado gera paz nas pessoas ou gera medo? Gera medo, gera ansiedade, gera dúvida. Esse Evangelho não é o de Cristo. O Evangelho de Jesus gera paz. Amém, irmãos? Gera paz. Então, a palavra mundo em Mateus 24, versículo 3 é uma. A palavra mundo em Mateus 24, 13, que diz: o amor de muitos se esfriará, é outra. A palavra mundo em Mateus 24, 3 é esta aqui, ó. Aion. Quando os discípulos perguntaram quando será o fim do mundo, ou seja, quando será o fim desta era, deste período de treva, já a palavra mundo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Mateus 24, 14, a palavra mundo aqui é o quê? Okomene, em todo o território romano, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O fim de quê? Da humanidade?
Não, o fim do templo, o fim de Jerusalém, o fim daquela era, o fim daquele período, o fim da lei. Tudo pouco prega, né? Esfriará. Só que já aconteceu. Há muito tempo, há quase 2000 anos. Entendeu? Quando a igreja está vazia, quando tem pouca gente, aí a pessoa é assim, é a palavra se cumprindo, porque Jesus disse que o amor de muitos nos últimos dias vai esfriar. Mentira. Já aconteceu. Quando vê, alguém, né, que faz uma coisa. Esfriará, entendeu? Só que esse esfriará aqui, ó, era dentro daquele período. E por que se esfriar? Por conta da perseguição. A gente vai ver mais adiante porque o amor de muitos se esfriar. Vamos ver mais para frente. Mateus 24, 15 ao 28 agora. Quando, pois, vide que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, que ele entenda. Então, agora ele vai falar aqui o quê? De uma profecia que foi falada em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Para você entender Mateus 24, você precisa ver Daniel 9, 24 ao 27. Aí você vai entender que o que Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, Deus já tinha falado, profetizado através do anjo para Daniel. É cumprimento de profecia. Mateus 24, você lê junto com Daniel 9, 24 ao 27. Aí você vai entender. Entendeu? Aí entende. Ele vai dizer aqui, ó. Quer dizer, Jesus diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda. Quando vocês virem acontecendo em Jerusalém, em Israel, o que Daniel falou, então fiquem atentos, porque o fim está próximo. A destruição está próxima. A minha vinda para pronunciar o julgamento está próximo. Entendeu? Aí diz aqui, ó. Então, os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes, e quem estiver no telhado, não desça para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá o quê? Olha, tão grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e jamais haverá. Olha aí. Jamais. Jamais. Como é que estão pregando aí que vai ter grande tribulação? Se Jesus disse, jamais haverá outra semelhante a essa. Vamos lá. E se aquele dia não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele está, ali está ele, não lhe des crédito, porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas, e farão o quê? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até quem? Os escolhidos.
Eis que vos tenho dito antes. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não creiais. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Vamos entender tudo aqui mais para frente do que ele está falando. Amém? Vamos mais adiante aqui. Mateus 24, 29 a 31. Sinais cósmicos e vinda do Filho do Homem. Ele dizendo, logo após da grande tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. A palavra terra não é mundo. Não é toda a terra do mundo. Entendeu? A palavra e todas as tribos da terra. Que terra? Israel. Todas as tribos de Israel se lamentarão e verão quem? O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. A palavra nuvem aqui não é que ele vem na nuvem. É juízo. É julgamento. Abra sua Bíblia em Isaías 29, primeiro. A palavra nuvem fala de juízo. E Jesus vir, 19, primeiro de Isaías. E Jesus vir nas nuvens, é ele vir em forma de juízo, de julgamento. Isso, Isaías, capítulo 19, versículo 1. Isto. Eis que o Senhor vem cavalgando uma nuvem negra e entra no Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele. E o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Olha aí. Isso aqui, Deus subiu em uma nuvem para ir até o Egito. Não, é uma metáfora, é um símbolo, entendeu? É a Bíblia dizendo, é Deus dizendo, eu vou entrar com juízo contra o Egito. Então, quando Jesus diz assim, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, ele está dizendo, é juízo, é julgamento. Agora veja Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, o que diz? Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens. Olha aí. E todo olho o verá, até mesmo aquele que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha aí. Agora veja Mateus 24. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Não é o que diz em Apocalipse? Né? Ele vindo, todo olho verá. Olha aí. Quer dizer, toda a humanidade
Porque as pessoas pensam assim: Jesus vai vir nas nuvens do céu e todo olho, todo mundo, toda a humanidade vai ver. Então não é. É isso que ele está falando. Ele está dizendo que toda a nação de Israel irá presenciar, irá ver, ele vir em forma de juízo, pronunciando um juízo, executando um juízo. Quem foi que Deus usou para pronunciar um juízo contra Israel? No tempo dos profetas, Babilônia, Nabucodonosor, não foi? Deus não entrou em Israel para pronunciar um julgamento, porque Israel desobedeceu a Deus. E Deus mandou profetas avisando, falando, mas não deram ouvido. Não é isso? E Deus mandou Nabucodonosor, Israel foi levado para a Babilônia, cativeiro. O templo não foi destruído. Deus pronunciou juízo, julgamento. A mesma coisa aconteceu de novo com Jerusalém. Por desobediência, Deus mandou o Messias, rejeitaram, não quiseram. Aí Deus pronuncia juízo contra Israel, contra os rebeldes, contra os desobedientes. E ele vai dizer aqui, ó: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, juízo, sem misericórdia. É Deus entrando com julgamento. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Agora, isso aqui é literal? Deus mandou anjo do céu? Não. O que é anjo? Mensageiro. O que é que aconteceu naquele período? Deus mandou mensageiros por todo o Império Romano, para todas as nações da época que habitavam dentro do Império Romano, inclusive a nação de Israel, para avisar: o juízo está chegando. Se arrependam. Se convertam ao Messias. Entendeu? Essa era a mensagem. Agora, será que isto é literal? O sol escurecerá? As pessoas esperam isso, sabia? Sabia que as pessoas esperam um dia na vida de Jesus, o céu, o sol vai escurecer. As estrelas vão cair do céu. E o mundo vai ser destruído. Não é isso. De jeito nenhum. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Do que Jesus estava falando? Ao dizer, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O que é que ele está dizendo aqui? Isso aqui, ó. Olha aí o que era aí. Entendeu? Lembra
do sonho de José, Gênesis 37. Qual foi o sonho que ele teve? O sol, a lua, as estrelas se encurvando. Sol, lua, estrela é o quê? Liderança. Então, quando Jesus disse: o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Ele está dizendo assim, todo esse sistema vai cair. Entendeu? Toda essa liderança corrupta, escribas, sacerdotes, saduceus, sumos sacerdotes, anciãos, o templo, todo o sistema sacrificial do templo, vai tudo cair. O que ele está falando? Mas está falando na época dele, aquilo tudo iria cair por terra. Isso aqui, é uma linguagem que eles entendiam. Entendeu? o céu, o Isso. Liderança. Os líderes. A elite. Com todo aquele sistema do templo. Iria cair por terra. Oi? Isso aqui é uma linguagem que eles entendiam. Nós, muitos não entendem. E acha não que é essa fé. Ele ficou pouco prega por aí, né? Mas o que eles estavam tentando se espalhar para dar nomes aos bois, aí ele ficava tipo aí, né? Sol, lua. Ele falando em código para os discípulos que entendiam aquela linguagem. Que é uma linguagem judaica. É feito do hotel. TCA. Isso. Liderança. Aí a lua já era representa toda aquela liderança. Toda aquela liderança. Tudo isso aqui representa todo aquele sistema. Sacerdotes, escribas. Porque se ele dissesse que era sacerdote, explicando, que se ia pegar. E onde está eles? Ele falou em código. Entendeu? Aí isso aqui, aí o que era. Ia aí acontecer. O céu, na lua, as estrelas vai cair, né? E até... A pessoa pensa que é a estrela mesmo, que é o sol, que é a lua. Não, é uma pessoa, liderança. Mateus 24, 32 ao 35. A parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos estão tendo e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando vocês virem os falsos profetas, as guerras, entendam, ele está próximo. Agora, que próximo é esse que já faz quase 12 mil anos e Jesus ainda não voltou e não aconteceu isso aqui? Já aconteceu. O que é próximo? Próximo é 12 mil anos? Próximo é um período breve. Próximo é próximo. Se ele já morreu, já espera.
Olha aí agora. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ele está falando de quê? Não passará esta, não é esta de 2026, é a dele. Entendeu? Esta é a dele. Amém, irmão? É a geração dele, é o povo do tempo dele. Então, Mateus 24 está falando para a geração de Jesus. Por que Jesus disse isso? Não passará esta geração. Quantos anos tem uma geração na Bíblia? 40 anos. Jesus sabia que ia morrer. E morreu aproximadamente no ano 30. E para essas profecias se cumprirem, tinha quantos anos? 40 anos. Entendeu? De Mateus 24 ao cumprimento dessas profecias, tinha 40 anos. E o que aconteceu nesse período de 40 anos? Mateus 24. E digo mais, o que aconteceu nesse período de 40 anos? Se cumpriu Mateus 24, se cumpriu Mateus 25, se cumpriu o livro do Apocalipse, se cumpriu as cartas de Pedro, de Paulo, de Tiago, se cumpriu desse período de 40 anos. Olha. Mateus 24, 36 ao 43. Mas, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Está vendo você? Quando foi que aquilo iria acontecer? Só Deus. Como foi no dia de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até alguém que não entrou aonde? Na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e deixado o outro. Estando dois moendo moinho, será levada uma, deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem virá, há de vir a hora em que não pensais. Isso aconteceu ou não aconteceu? Aconteceu. Ele está falando do que iria acontecer antes do juízo, antes da vida dele em forma de juízo. Aí pegam esta passagem aqui e dizem: Jesus disse que seria como no dia de Noé,
comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E Noé pregava, ninguém queria saber, ninguém estava ouvindo. Aí trazem para hoje, hoje é a mesma coisa. A gente está pregando, estamos falando e o povo não está nem aí. É a mesma coisa do tempo de Noé. Só que não é. Mas ali fala isso será levado. Se eles já veem, as pessoas que estavam lá foi arrebatada, levada. É isso aí que eu quero. Vamos entender. Vamos chegar lá. Mateus 24, 45 ao 51. Dando cabeça na câmera. Qual é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarda em vir, começar a espancar seus conservos, e a comer e a beber com os sóbrios, com os ébrios, virá o Senhor do seu servo, daquele servo, no dia em que eu não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Será que Jesus estava falando do fim do mundo? Planeta Terra? Não. Jesus falava disso aqui. Era disso que ele estava falando. Ele estava falando do cerco e invasão romana de Jerusalém, que aconteceu desde agosto de 66 depois de Cristo até o ano 70 de agosto de 66, a destruição em 70 depois de Cristo. O que é que aconteceu? Cerco, invasão e destruição do templo do ano 70. Jerusalém foi destruída. O templo foi arrasado, destruído. O cumprimento das profecias de Jesus em Mateus 24. Aqui está o exército romano, o templo sendo destruído, quando Jesus disse: se estiverem dois trabalhando no moinho, um será tomado, outro deixado. Se estiverem dois no campo, um será tomado e outro será levado. Ele falava isso aqui, ó, a invasão romana. O exército romano iria invadir Jerusalém, caçando, soldados caçando os israelitas. Para quê? Para matar, para destruir, porque a guerra estava grande. Entendeu? Ou seja, imagina Camela cercada de exército. Imagina todas as saídas de Camela cercada de exército. Tudo armado, fuzilado. Ninguém entra, ninguém sai de Camela.
Agora imagina isso durante 3 meses. Imagina isso durante 5 meses. O que é que vai acontecer com a Camila? Fome. Vai chegar o momento que a comida vai acabar. E aí? Imagina essa situação dentro de família. Tudo cercado. Foi isso que aconteceu em Jerusalém. E quando a invasão acontecesse, quem ouviu a mensagem de Jesus, lá no Mateus 24, quem estiver no monte, não desça. A invasão. Quem estiver lá na torre, não venha para a rua, não fique lá. Aí por isso que um que estava aí morreu, que ficou lá, sobreviveu. E outros ficam. Não é que um vai ser arrebatado do céu e outro vai ficar. Porque se tem uma guerra como ela foi ali. Então ele vai ficar lá. Entendeu o que ele disse? Ai das grávidas e das que amamentarem naquele dia. Qual será a situação da mulher grávida aqui? A invasão romana, soldados, sedentos de sangue. Aqui estava de parto, operado, morte, irmão. O que é que os soldados faziam com as grávidas? Tirava o bebê, abria a barriga, colocava um gato dentro e coçava a barriga. Por isso que Jesus disse, ai das grávidas, expressão de dor, sofrimento. Entendeu? Agora, por que isso aconteceu? Por causa de uma revolta. Os judeus estavam cansados da exploração do Império Romano, altos impostos. Até que no ano 66 aconteceu uma coisa chamada a revolta judaica. Os judeus se revoltaram contra Roma e disseram, não vamos mais pagar impostos a Roma. Aí a guerra começou. Entendeu? Aí o bicho pegou. Olha aqui. Revolta judaica e a grande tribulação. Até a destruição do templo. Passaram-se cerca de 3 anos e meio de prova, de perseguição. Essa grande tribulação que dizem que vai acontecer, aconteceu nesse período aqui. Por isso Jesus disse que haverá uma tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo e nunca mais haverá. Porque foi terrível. Entendeu agora Mateus 24? Passaram-se cerca de 3 anos e meio. Início da revolta judaica, agosto do ano 66. E o que aconteceu nesse período? Aquilo que Jesus disse: guerra, fome, violência, divisões, durante aproximadamente 3 anos e meio. Grande tribulação sobre Israel e Jerusalém. Início do cerco final de Jerusalém. Jesus disse: Jerusalém será cercada. Está lá em Lucas 20. Está lá em Marcos capítulo 13. Jerusalém será cercada. Roma cercou Jerusalém. Em Mateus, Marcos.
chama Evangelho sinótico. A mesma coisa. Entendeu? sinótico. Aí o que acontece? Por isso Jesus disse: haverá uma grande tribulação, como nunca houve e nunca haverá. E diz aqui, tribulação de Jerusalém e do templo, agosto de 70. Tudo aqui, ó. Sinótico é sinais. União. Aqui são parecidos os escritos, os que é sinótico. General Tito, filho de Vespasiano, cerca a cidade com legiões romanas. Uma legião, sabe quantos soldados tinha? 6 legiões. São mais de uma legião. Então foram milhões de soldados que cercaram Jerusalém. O templo é destruído, anos 70, e a cidade tomada e arrasada pelos romanos. Do início da revolta até a destruição do templo, cerca de 3 anos e meio a 4 anos. Esse período é associado por muitos estudiosos à profecia de 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de um tempo. Conforme diz Daniel 7:25, 12, versículo 7, e Apocalipse 12, 6 e 13, 5. Ou seja, Mateus 24 é o cumprimento das profecias que se cumpriram no ano 70. Amém? Amém, irmão? Amém, irmão? Mas se você não conseguir, Tem muita coisa. Porque é muito. o senhor está tudo detalhado. Suas, mas tem coisa que atrás. Mas, lá. Então, o que Jesus passou aqui, ó, em Mateus 24, se cumpriu no ano 70. Entendido este assunto, voltemos à lição 3. Segundo ponto, o Filho e a plenitude dos tempos, a preparação histórica e religiosa. Vamos agora à lição e dentro de 20 minutos nós concluímos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Filho e a plenitude dos tempos. Lição 3.2. A preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi um plano improvisado, mas um desígnio eterno. Então, essa lição aqui, ó, o ponto 2, está falando sobre a vinda do Filho e a plenitude dos tempos. O que é que isso quer dizer, irmão? Quer dizer aqui, ó, Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou quem? Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Romanos capítulo 5, versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Efésios 1, 10 a 11. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas,
no céu e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, segundo o plano ou propósito daquele que faz todas as coisas conforme o beneplácito da sua vontade, ou conforme a sua própria vontade. O que é que isso quer dizer? Esse ponto 2 quer dizer o quê? Que Deus preparou tudo antes de enviar Jesus. A vinda de Jesus não foi algo improvisado. Não foi algo que aconteceu fora do tempo. Entendeu? Lucas 2, 25 em diante. Mas havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Jesus veio no tempo certo, na hora certa, não quando eles queriam, mas no tempo determinado por Deus. Deus faz assim. Assim é na nossa vida. Deus faz tudo no tempo. Às vezes queremos, na nossa hora, mas tudo é no tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo de número 11. Veja aí. Eclesiastes 3 e 11. Ou 11 ou 14, vê aí. Pode ler. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Creio que seja o 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Tudo fez formoso em seu tempo. O que é formoso? Deus faz tudo perfeito. Mas no tempo dele. O que é que aconteceu com Abraão e Sara? Abraão quis adiantar o propósito de Deus, a promessa de Deus. Entendeu? Então, tudo é no tempo dele. Continuando. O filho nascido sob a lei. Gálatas, capítulo 4, versículo 4, é o segundo ponto da lição. Ou seja, Jesus nasceu no tempo certo. Deus preparou tudo. E agora vai dizer que ele nasceu, segundo ponto, o Filho e a plenitude dos tempos. Segundo ponto, o Filho nascido sob a lei. Ou seja, o Filho nascido no tempo da lei. Sob embaixo, no domínio, no controle, no tempo,
que é que a Bíblia está dizendo? Que Jesus nasceu, viveu e morreu no tempo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas quando chegou a plenitude de quê? Do tempo. O que é plenitude? Completo. É algo que é pleno. É algo que é completo. Quando completou o tempo de Deus, o que é que ele fez? Mandou um anjo até Maria. Lucas 1, 26 em diante, para anunciar o nascimento de Jesus. Chegou o tempo. E o que é que acontece quando o tempo de Deus chega? Milagre. Vitória. Vai chegar. Quando chegou a plenitude do tempo, o tempo pleno, o tempo completo de quem? Deus. O que é que estava acontecendo com o povo na época de Pedro? Estavam tudo ansiosos. Estavam todos preocupados, inquietos, com medo. Meu Deus, será que vai acontecer? Cadê a tua promessa? Já fazia quase 40 anos e nada de promessa. Segundo Pedro capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. Segundo Pedro, capítulo 3. Versículo 4. Segundo Pedro 3, 4, que diz, e dizendo, onde está a promessa de que? Da sua vida. O que diz Mateus 24, versículo 3, quais serão os sinais da tua vida? E agora, passaram-se quase 40 anos. E cadê a vida? Não aconteceu. E ele dizia o quê? Onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram ou morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. O que está acontecendo aqui, irmãos? Eles estavam dizendo, Jesus, lá no Monte das Oliveiras, falou que ia vir. Já se passaram quase 40 anos e tudo está do mesmo jeito. Ou seja, o tempo está de pé ainda. Os sacrifícios ainda estão sendo feitos lá no templo. Cadê que nada aconteceu? Cadê? Entendeu? Estamos em 2026. Nada.
Eu tenho promessa de 2004. E aí? Eu tenho promessa de quando eu não era nem evangélico ainda. Aí, Há quanto tempo? acho que também pode ser que. Olha aqui, ó. Quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo de Deus, Ele mandou seu filho. É no meu tempo, é? É no nosso tempo, é? É o tempo de Deus, vai fazer o quê? Porém, não tem emprego. Aí ele falou e confirmou. Falou e confirmou. Mais até? Não, é porque ele falou em 2004, em 2026. 2026. Porque se Deus falou e não confirmou, não vem de Deus. Tem coisas que falaram. Nem tudo é de Deus. Mas eu me peguei e ela não aconteceu. Tem coisas que falam. Quando Deus fala, Ele confirma. Ele confirma. E se ele não confirmou da outra vez, não tem de Deus. Então você está esperando coisas que Ele não falou. Ele não falou. Isaías 44, 26. Vê aí. Isaías 44, 26. Sou eu que confirmo a palavra do meu servo. Sei, Deus mensageiro, que digo de Jerusalém, ela será habitada nas cidades da. Elas serão edificadas, e eu levantarei as. Entendeu? Quando Deus fala a ele, confirma. Números 23, 19. Deus não é homem, nem filho do homem. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Ele confirma. E por que ele confirma? 1 Coríntios 14, 33. Deus não é Deus de confusão. Ele fala e ele confirma. Eu falei, eu prometi, eu vou cumprir, mas no meu tempo. Por isso que muitas das vezes quando fala, você fica assim, eu não já falei, Então, é baixar a cabeça, e dizer, Deus, me ajude a esperar. Meu Deus, eu estou com 41. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Pode ler. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Primeiro. 1 Timóteo 1, 18. Olha o que diz. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. O que é que Paulo está dizendo? Timóteo, não desista. Pensa que alcançar a promessa é fácil? Tem luta.
Tem guerra. Aí, versículo de número 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns naufragaram na fé. Alguns que receberam a promessa não tiveram paciência. Cadê, irmão? Eu posso, irmão. Alguns que receberam a promessa não tiveram paciência. Você está sendo mesmo. Aí perde a promessa. Colocou 41, já disse sim. Agora, voltando a 2 Pedro, capítulo 3. Eles estavam dizendo: cadê a promessa? Tudo está do mesmo jeito. Olha aqui, ó. Estava tudo do mesmo jeito. O templo estava de pé, sacerdote de pé, fariseus, anciãos, sumos sacerdotes, saduceus, toda a elite, o templo, todo o sistema estava de pé. Todos eles. Aqui é o sistema religioso da época. Sumo sacerdote. Voltando aqui ao texto. Nascido debaixo da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4, a parte B. É o que fala o segundo ponto da nossa lição. O filho nascido sob, debaixo, no tempo da lei. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos são carne e sangue, ou participam da carne e do sangue, ele também participou dessa mesma natureza humana, para destruir, mediante a sua morte, aquele que tinha ou que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Filipenses 4, 7 ao 8. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Seja o que for que venha acontecer, irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente e digno de louvor. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus participou da mesma natureza humana que nós participamos. Jesus enfrentou as mesmas tentações em todas as áreas da sua vida, assim como nós. Ele também enfrentou. Só que Jesus, lá em Mateus 4, ele é provado em todas as áreas. E ele vence. Alcançar a promessa não é fácil, né, irmãos? É provação em cima de provação. Porque as provações são preparação de Deus.
é Deus nos preparando, nos capacitando para receber a promessa. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o mesmo Senhor lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olha o cumprimento aqui. Mateus 1, 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus 7, 5,17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O que é que Jesus veio fazer no mundo? Cumprir a lei. Ele cumpriu ou não cumpriu? Foi. 1 Pedro 2, 22. Ele não cometeu pecado algum, nem foi encontrada engano em sua boca. Hebreus 7, 26 ao 27. Só um sumo sacerdote como este convinha a nós, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele, Jesus, se ofereceu uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Na antiga aliança, os sumos sacerdotes se apresentavam no templo todos anos e diariamente para oferecer sacrifício para tirar pecado do povo. Por que tinha que se repetir? Porque aquele sacrifício não tirava o pecado. Apontava para Jesus. E porque hoje não é mais necessário nenhum sacrifício para tirar pecado. Porque o sacrifício de Jesus basta. Entendeu? Terceiro ponto, a doação de filhos. É o terceiro e último ponto da lição. A Trindade no plano da salvação. Aqui, o ponto 3. A adoção de filhos. O que é adoção? É ser recebido como filho. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Por intermédio de Jesus, Deus nos recebeu como seus. Entendeu? João 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao coração do Pai, o tornou conhecido. João 1, 12 ao 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os que não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem de manifestação de um marido, mas nasceram de Deus.
nascidos de Deus. Amém, irmãos? E assim nós concluímos esta lição de hoje. O ponto 3 tem a vontade realizada pelo Filho. A vontade realizada pelo Filho. O que isso quer dizer? Esse ponto 3 fala de quê? A vontade de Deus sendo realizada, manifestada, feita através de Jesus. E qual era a vontade de Deus? Olha aqui. João 6:38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39 ao 40 de João 6. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos os que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade de meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 8:29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque faço sempre o que lhe agrada. Amém? Olha aí. É a vontade de Deus sendo manifestada em Cristo. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Romanos 3:24 ao 26. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados, danos cometidos, sob a paciência de Deus. Deus teve paciência. Olha que coisa, né? Do Éden até a cruz, Deus teve paciência. Vou repetir. Desde a queda de Adão, lá no jardim, até a cruz do Calvário, indo mais adiante, até o ano 70, Deus esperou pacientemente para que a sua vontade fosse realizada. Será que paciência? Olha a natureza. As árvores não esperam com paciência o tempo. As árvores não aguardam. Não é da natureza dela. Aí pega e enxerga. Entendeu, irmãos? Mas pela lei da natureza, ela espera. A mulher não precisa esperar os 9 meses. É a necessidade, porque tudo acontece. A mediação exclusiva do Filho é o ponto 2 da lição 3. É a mediação exclusiva do Filho, é o único mediador. João 14:6, disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 1:18, ninguém jamais viu a Deus,
o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Quem revelou Deus? Jesus. Hebreus 9,15. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da eterna herança. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele deu seu Filho quando? No tempo certo. Mas a promessa foi feita aonde? Lá na eternidade. João 15:27. E vós também testemunhareis, porquanto estáis comigo desde o princípio. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. 2 Coríntios 4:6. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Se Deus não iluminar o entendimento, o coração é a mente. Se Deus não iluminar a mente, o entendimento, não temos conhecimento. É Deus quem ilumina o entendimento. É Ele que dá o entendimento. Tito 3:5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, Ele fez o quê? Nos salvou pelo lavar da regeneração, da renovação do Espírito Santo. Ele não vai salvar, Ele salvou. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Efésios 1:13. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém, irmãos? Vamos parar por aqui. Agradecer a Deus. Em nome de Jesus. 20 minutos para a pergunta. Mas se eu for fazer pergunta, aí vai ficar em casa, aí eu vou pegar o meu. Vamos orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus.